Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisas mostram que educação de qualidade está entre os principais anseios dos brasileiros. E esse é nosso assunto na entrevista de hoje com a socióloga, especialista em educação, Maria Helena Guimarães de Castro, com densa atuação na vida pública brasileira, tendo sido secretária de Estado de Governos de São Paulo em diversas pastas, dentre elas a educação. Muito obrigada por estar conosco. Novo governo, mesmo sendo reeleição, a mesma presidente, traz aí um clima de expectativa. E em relação à educação, exatamente porque o cidadão apresentou que esse era um grande anseio, a qualificação da educação, a primeira pergunta é o seu nível de esperança, considerando os indicadores da economia que não estão nada promissores. Bom, o meu nível de expectativa, Maria Lídia, primeiro, obrigada por estar aqui, boa noite a todos os telespectadores, mas o meu nível de expectativa, acho que de uma grande parte dos educadores brasileiros, não é bom, né? Primeiro porque os indicadores educacionais dos últimos 4, 5 anos não são bons, né? Nós temos visto que o ensino médio, por exemplo, é um buraco, né? Tem até uma pesquisa agora de alunos da Fundação Getúlio Vargas que se referem ao mapa do buraco, o buraco da educação brasileira, né? E de fato é muito triste verificar que neste ano foi o primeiro ano que os alunos no final do ensino fundamental e do ensino médio não atingiram a meta definida pelo próprio Ministério da Educação. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Isso para o Brasil como um todo. Alguns estados melhoraram um pouco, mas na média o resultado foi ruim. E tem ainda, no caso do ensino médio... Mas de qualificação ou de desinteresse, por isso mesmo, uma evasão tão grande nesse estágio da educação? Não, no caso do ensino fundamental, o problema é baixa qualidade. Quer dizer, os professores não são devidamente valorizados, as carreiras não são atraentes, faltam salários atrativos para o início da carreira para atrair os melhores alunos, né? Quem quer ser professor, né? Quer dizer, a carreira não é estimulante para o jovem que quer iniciar a sua carreira profissional, né? Então, nós temos um problema aí com o professor e nós sabemos que professor, de todos os fatores, é o mais importante para a melhoria da qualidade. E, em segundo lugar, de modo geral no Brasil, nós temos um problema de falta de qualidade, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Isso as pesquisas estão mostrando. Os alunos estão melhorando o aprendizado nos anos iniciais, o antigo primário, e nos anos finais, o antigo ginásio, eles não estão aprendendo o que precisariam. E isso se deve a problemas da infraestrutura das escolas, né? Por exemplo, na região Nordeste, a grande maioria das escolas não tem a infraestrutura mínima adequada, faltam professores, os professores não têm salários atraentes no começo da carreira, né? E depois, no ensino médio, a situação é mais grave, porque nós temos ainda 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos fora da escola. E o que é que pode ou deve ser promovido de imediato para a sedução do jovem? Jovem, ele tem aquele ideal de vida em todos os sentidos, para que ele goste da escola, para que ele respeite o professor, para que ele queira aprender e compreenda que é só através da escola que ele vai ter uma qualificação de vida também, né? O que pode ser feito para esse convencimento? Para isso, há hoje um grande debate sobre o currículo, porque, na verdade, nós temos um problema no currículo da escola, especialmente de ensino médio, que torna a escola totalmente chata para o jovem. O jovem ele não tem motivação para ir à escola, para ficar, permanecer, para aprender, ele não tem motivação. O currículo é fragmentado, desinteressante, desconectado da vida cotidiana dele. As pessoas costumam dizer que hoje nós temos uma escola do século XIX com um currículo do século XX para
enfrentar e para trazer as crianças do século XXI. Quer dizer, são crianças que estão conectadas em redes sociais, né, na internet, vão para lan house, todo mundo está interagindo. Em todos os segmentos sociais. Em todos os segmentos sociais. Você vai, assim, em todas as populações, nas comunidades, né? É impressionante como os jovens estão ativos, participando ativamente. Aí a escola é aquela coisa monótona, desconectada. Então, mudar o currículo do ensino médio e melhorar a escola, tornar a escola mais atraente é algo inadiável e isso não está acontecendo. E o governo federal tem um papel importante na coordenação dessa política, né? Na reinvenção da escola brasileira, principalmente a escola de ensino médio que está completamente por fora. E mais um problema que eu vejo é o problema da qualificação profissional. Tem um programa hoje que é o Pronatec, que segundo o governo federal, a própria presidente Dilma tem dito que são 8 milhões de alunos, os dados não são esses, mas nós não temos informação adequada sobre o Pronatec. Nós não sabemos de fato quantos estão cursando, quantos estão concluindo e se esses alunos que estão concluindo, de fato, estão se integrando ao mercado de trabalho. Ninguém sabe. Saindo capacitados. Está sendo capacitados, porque eles falam de 8 milhões de alunos, o site do MEC informa 6 milhões e 300, né? Desses 6 milhões e 300, só, digamos assim, menos de um terço, um quarto desses alunos é que estão em cursos técnicos de qualificação para o trabalho. Os outros estão em cursos de formação continuada. Mas nós não temos a informação adequada, estamos pedindo ao Ministério da Educação essas informações e ainda não conseguimos tê-las para, de fato, ter uma avaliação melhor. Para encerrar rapidamente, e nós, porque não tocamos, e acho que é impossível não tocar, a educação infantil. Se falou muito em creche, mas a pré-escola, aquela fase que a criança já não é o bebê, já saiu da escola, mas não está ainda no ensino fundamental. Um investimento nesse sentido é fundamental ou dá para esperar? Não dá para esperar. Na minha opinião, o mais importante hoje para nós diminuirmos as desigualdades futuras na educação brasileira, né? Eu recentemente estive em Harvard participando de um seminário sobre educação infantil e a educação infantil hoje no mundo inteiro é entendida como a etapa mais importante para diminuir as desigualdades, para oferecer as mesmas oportunidades para todas as crianças, independente da renda da família, independente da escolaridade da mãe. Então, a educação infantil é mais importante, não é só construir creche. A creche é um dos fatores. É importante ter uma política pública de orientação aos pais, de integração das ações e de formação de educadores para que eles, de fato, saibam como orientar as famílias e as crianças para que elas cheguem ao ensino fundamental com os conhecimentos para que possam entrar no primeiro ano com o mesmo vocabulário. Só um dado que eu vou te dar que é impressionante. Uma criança que frequenta a pré-escola, ela chega no primeiro ano com um domínio de vocabulário de pelo menos 8.500 palavras. A criança que não frequenta a pré-escola, ela chega no primeiro ano com menos de 3.500 palavras no seu vocabulário. Portanto, essa criança vai ter muito mais dificuldade para ser alfabetizada. Totalmente. Totalmente. Muito obrigada, Maria Helena. Obrigada a você, Muito obrigada Maria pelos seus esclarecimentos e a presidente Dilma está aí com um desafio e tanto. Muito obrigada, boa noite. Obrigada.